Se você quer meditar e não consegue, eu vou te explicar hoje o porquê que você não consegue. Existe uma explicação do porquê que cada pessoa não consegue meditar. E também vou trazer, claro, uma alternativa, ou seja, uma estratégia para que você consiga fazer a tua meditação e a tua conexão. Então fica aqui comigo nesse vídeo, já aproveita para se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e vamos lá para esse conteúdo. Primeiro, eu quero te dizer que meditar não é a única forma de conexão espiritual, de profundidade, de autoconhecimento, porque muita gente que começa a despertar a consciência já quer meditar, porque parece que é essencial, parece que é a única coisa que traz essa conexão ou que denota que você realmente está evoluindo espiritualmente. Eu percebo muito isso. Você tem essa percepção de que todo mundo que começa o despertar tem que meditar. E a primeira coisa que eu te digo é que não é a única atividade que você pode fazer para você ter conexão espiritual. Existem muitas outras atividades que você pode fazer, né? Tem até um vídeo aqui, eu vou deixar ele aqui abaixo, que eu falo de todas as atividades que você pode fazer no teu dia a dia para que você se conecte com você, conecte com o seu lado espiritual, mas assim, só dando uma pincelada, você pode escrever, você pode contemplar, você pode fazer afirmações positivas, trabalhar com o Ho'oponopono, enfim. Tem muitas outras atividades ou ferramentas que você pode fazer, a não ser meditar, para que você se conecte com o que há de divino dentro de você, com esse divino. Então não se cobre tanto por não conseguir meditar, embora ela é sim uma prática muito boa para você se ouvir. Meditar já diz meditar, ou seja, me dizer. Na meditação você acaba se ouvindo, ou ouvindo essa consciência elevada, ouvindo o divino que há em você, a sua centelha divina, não importa qual nomenclatura que você use, mas a meditação traz isso, é o me dizer, e aí você acaba ouvindo aquilo que está sendo mostrado para você, né? Você silencia para ouvir, mas tem muitas outras formas de você ouvir. Lendo, por exemplo, você pode se concentrar numa leitura e trazer uma pergunta e abrir um livro e pedir, né, para a divindade que você acredita, Deus ou qualquer ser superior que você acredite, pedindo essa inspiração. E aí você abre um livro, ou então você pega uma cartinha inspiradora, né, de um oráculo, e se você for mais profundo, você pode pegar uma carta, né, de um tarô e trazer uma interpretação. Você pode fazer uma pergunta e jogar para o universo e abrir um vídeo no YouTube para trazer algo, né, trazer alguma resposta. Abrir a Bíblia, se você gostar de livros sagrados, assim como outros livros sagrados que existem. São outras maneiras de você se dizer, de você encontrar as respostas. A meditação, ela além de trazer essas respostas, de organizar as ideias, né? Ela silencia a tua mente falante, né? Silencia o teu racional para você poder ouvir o seu eu superior. O nosso racional, ele está muito ligado no 220. Durante todo o tempo, o dia inteiro que a gente está aprendendo, o nosso cérebro está trabalhando em altas velocidades, e aí a gente tem as ondas, né? Ondas teta, ondas alfa, gama, beta. E o nosso cérebro ele vai oscilando ao longo do dia nessas ondas, e aí quando a gente está aprendendo ou o nosso cérebro está trabalhando demais, a gente está numa onda gama, acho que é a gama mesmo, e aí é um racional muito elevado, e aí na meditação a gente baixa esse racional, e aí você fica ali naquelas ondas, teta, né, a onda, e daí vem, né, uma terapia que se chama Theta Healing, que é uma terapia que é feita no estado mais meditativo. E aí você entra nesses estados mais relaxados e o teu racional, ele não fica tão presente. Ele fica mais adormecido e aí você acessa informações mais profundas. E nessas informações mais profundas você pode encontrar as respostas que você busca, pode vir insights, né? E o intuito também da meditação é fazer com que você realmente silencie a mente, para você não ficar, né, com esse cansaço. Tanto que, o que é o dormir? O dormir é você descansar o corpo
e descansar a mente, porque o racional dorme, né? Digamos assim, ele dorme e aí você descansa por completo, o corpo e a mente. E aí quando a pessoa, eu já tive clientes que não dormiam, sabe? Muita dificuldade de dormir, ela dormia muito, muito pouco, mas só que ela ficava deitada. E aí o que eu trouxe para ela, né? Ela ficava descansada, porque ela estava deitada, ou seja, o corpo estava descansado, e ela ficava no estado de muito relaxamento mental, como se ela estivesse meditando, e aí ela trazia o descanso mental também. E aí ela estava praticamente assim dormindo, né? Só que dormindo acordada. Mas ela conseguia descansar, porque o descanso do corpo e da mente acontece dessa forma. E aí, se você precisa, então, descansar a tua mente, né? Não necessariamente você precisa fazer aquela meditação daquele jeito, de sentar, posição de lótus, né? Que é o que muito, né? É o tradicional, digamos assim, né? Você senta na posição de lótus, você deixa a coluna bem ereta, que é aquela posição de deixar os chakras, né? Todos bem alinhados. E então muita gente também pensa que é só assim que precisa meditar, que tem que ser na posição de lótus. Mas se o intuito da meditação é também descansar o teu racional, descansar essa mente, não necessariamente você precisa ficar nessa posição. É claro que a meditação tradicional, se você for analisar uma meditação, né, daquelas que é usada muito nos países como Índia, por exemplo, ela a técnica em si, né, ela é do corpo mais ereto, é de uma posição, né, onde a coluna está ereta, enfim, né, pode ser a posição de flor de lótus. Existe sim uma técnica formal, né, na meditação, que para meditar, digamos assim, né, nessa meditação formal você precisaria sim estar nessa posição, mas trazendo para um objetivo assim mais prático, né, e usável, né, utilizável no nosso dia a dia, se a meditação tem essa finalidade de te dizer algo, você tem outras técnicas para te trazer essas ideias, né? E você tem também outras formas de descansar o teu racional, deixar o teu racional mais, né, desligadinho, para descansar a mente mesmo. Então você pode usar como contemplação, por exemplo, né, que você fica olhando para o céu e aí você descansa o teu racional, olhando para a chama de uma vela. Essa é maravilhosa, tá? Já deixo até essa dica de você olhar para uma chama de uma vela. Fica ali, você não pode ficar muito próximo, tá? Mantém uma distância aí de talvez assim uns meio metro, enfim, para não queimar, né, os seus olhos. E fica ali olhando aquela chama da vela. Também para descansar esse lado racional, né, você colocar um vídeo de fundo do mar, alguma coisa assim que você se desliga, né, tua mente racional ela descansa e parece que você vai longe, né. Existem essas outras formas de você usufruir desses benefícios, né, de descansar a sua mente racional, colocar ela, né, em modo adormecido e também trazer ideias, insights, que é você usar oráculos, um livro, a Bíblia, o YouTube, né, joga uma pergunta e traga esses elementos onde você vai estar aberto a receber essas respostas, esses insights que muitas vezes viriam numa meditação, mas que você talvez não consiga fazer a meditação ou qualquer outro motivo que você tenha. Mas existe sim um motivo de algumas pessoas ter mais dificuldade de fazer a meditação. Falo por mim, que eu tenho mais dificuldade sim de meditar e eu vou falar por quê. Mas primeiro eu quero trazer 4 tipos de pensamentos que as pessoas têm que impedem elas de meditar. Então já veja qual que você se identifica com esses 4 tipos de pensamentos. Tem o pensamento número 1 que fala assim: ai, meditar é uma perda de tempo. Nossa, eu tô aqui parado, não tô fazendo nada, a gente tem tanta coisa para fazer, ficar aqui parado não vai resolver meus problemas. Pensamento 1. Segundo tipo de pensamento é aquele que fala assim: nossa, tá demorando, nossa, não tô sentindo nada, tá demorando demais, eu vou ir para alguma coisa mais prática, vou fazer alguma coisa de ação, porque não tá acontecendo nada aqui. Então, esse é o número 2. Já deixa aqui nos comentários com qual que você se identifica. O terceiro tipo de pensamento é aquela mente que fala assim: será que eu tô meditando certo? Será que tá dando certo? Ai, deixa eu pensar em outra coisa. Nossa, agora eu tô pensando nisso, deixa eu pensar aqui em outra coisa. E qual que você tá se identificando?
E por fim, o quarto tipo de pensamento é aquele pensamento: nossa, isso aqui tá me deixando com muita emoção, tá me trazendo, né, coisas à tona, tô sentindo aqui a flor da pele, essas emoções, não vou mexer nisso agora, né, vou deixar essas emoções de lado, não sei lidar com isso nesse momento, vou levantar e vou embora, né, vou fazer outra coisa. Com qual que você se identifica? Eu já vou dizer aqui que eu me identifico com o primeiro tipo de pensamento, exatamente isso, porque eu fico assim, gente, vou ficar aqui uma hora do meu dia meditando, nossa, tem tanta coisa para fazer. Esse é o meu tipo de pensamento. Qual é o seu? Quero saber. E por que existem esses 4 tipos? E você vai, se você não conseguiu identificar ainda, você vai conseguir identificar agora. Esses 4 tipos de pensamentos, eles são associados ao seu signo. Então, qual é o seu signo? Eu sou de Capricórnio, e aí o tipo de pensamento meu é o número 1. Então, Capricórnio, Virgem e Touro são signos do elemento terra, e eles têm o tipo de pensamento de, nossa, isso aqui tô perdendo tempo, porque quem é de terra quer mais ir para a ação, quer fazer as coisas, né, práticas, né, não consegue ficar parado. Por isso que é tão difícil meditar para esses signos. E já adianto aqui que são os signos mais difíceis de meditar. Claro que tem exceções, tá? Não vou dizer que é todas as pessoas, mas a maioria das pessoas vão ter mais dificuldade de meditar, né, se for desses 3 signos, ou seja, são signos do elemento terra, tá? Porque terra, gente, quem é desses 3 signos, liga muito para produtividade, para coisas que são práticas, para resultados concretos, né, para ação. E aí lá na meditação, você tá lá meditando e aí você começa, ai gente, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer isso, tenho que gravar um vídeo, tenho que atender uma pessoa, tenho um mapa para fazer, e eu tô lá com a minha cabeça assim. Esse é o tipo de pensamento das pessoas de terra. Agora, o segundo tipo de pensamento, né, que é aquele que fala, isso está demorando demais, sabe, eu vou ir para uma parte mais prática, né, a pessoa é muito inquieta. Esse aí é do signo de Áries, Leão e Sagitário, que são signos do elemento fogo, tá? Então, são pessoas mais impacientes e existe uma certa inquietação no corpo. Quem é de terra quer levantar para fazer coisas, mas é porque tem que sempre estar ocupado, tá? Agora, esses signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, já tem uma certa inquietação no corpo mesmo, sabe? De não conseguir ficar parado, sabe? Quando, né, tem um jargão que fala assim, esse menino tem bicho de carpinteiro, que é aquele menino né, inquieto, que não para, né? Então, quem é do elemento fogo, quer, né, uma coisa nova, né, que não quer ficar no tédio, quer alguma novidade. Enquanto o signo de terra quer trabalhar, quer fazer e produzir, os do signo de fogo, Áries, Leão e Sagitário, não vão ficar lá meditando porque eles querem movimento, quer alguma novidade, quer algo diferente, né, quer se movimentar, porque eles não conseguem ficar parados. É uma inquietação. Agora já o terceiro tipo de pensamento, que é aquele, será que eu tô meditando certo? Deixa eu pensar aqui em outra coisa, acho que não é isso que é para pensar. Esses são dos signos de Gêmeos, Libra e Aquário. Então esse signo traz uma hiperatividade, né? Traz uma natureza muito curiosa, sabe? Hiperatividade mesmo, sabe? Uma natureza muito pensante. E aí quando essa pessoa senta lá para meditar, ela fica ali tentando analisar aquela técnica, pensar, será que eu estou fazendo certo? Será que a técnica é assim mesmo? E aí vai tentar pensar sobre a respiração e vai questionar se está fazendo certo. Vai ter muito mais diálogos mentais, vai se dispersar com mais facilidade, tá? E quer entender as coisas ali muito intelectualmente, quer entender aquela técnica intelectualmente, aí acaba se dispersando, né? A mente vai embora e aí a pessoa não tem paciência de meditar. O quarto tipo de pensamento, que é aquele, isso está me deixando muito emocional, eu não sei lidar com essa situação, então não vou mexer nisso agora, eu não quero nem ficar aqui, porque se eu ficar aqui, vai dar gatilhos, né? Tipo, tá vindo muita emoção e eu não sei nem o que fazer com isso, ou posso começar a chorar, então não quero mais meditar. Esses signos de água, né, no caso, é de Câncer, Escorpião e Peixes. E aí o que acontece, né, numa meditação
desses signos. Vai surgir emoção reprimida, porque quem é de água é super emocional. Pode ir para muitas imagens, devaneios, né? A mente vai muito longe e aí sim começa a dar gatilhos, né? Começa a trazer algumas sensações desagradáveis. Pode ir tão profundo que pode se assustar, né? E ficar com um pouco de medo mesmo, né? Medo de acessar coisas, né? Informações, emoções, né? E aí termina pela fuga, né? De fugir. Não quero sentir isso agora, não sei lidar com isso agora, então eu vou parar de meditar. Então, agora, listando os signos. Você se identificou com o seu signo, né? Então, lembrando que o meu é de Capricórnio, eu sou do elemento terra e eu super me identifico porque eu tenho, sim, dificuldade de ficar parada ali, tipo, 1 hora. Uma vez eu fiz uma técnica, eu fiz um retiro mesmo, né? Que chama Retiro Vipassana. Outra hora eu posso trazer mais sobre esse retiro aqui. Ele é um retiro de 10 dias de silêncio e de meditação. Você não pode conversar com ninguém, absolutamente ninguém. Existem alguns desses no Brasil, tem São Paulo, Rio, acho que Bahia, e agora tinha um em Minas, aqui até perto de mim, eu não sei se ainda está funcionando. Mas são 10 dias no completo silêncio, só meditando. Gente, eu fiquei lá e eu posso dizer assim que eu nem aproveitei muito bem a meditação, porque eu ficava só pensando assim, gente, eu fui numa época em que eu tava com dificuldade financeira, e aí eu ficava lá, gente, pra que eu fui passar 10 dias aqui, sendo que assim, gente, eu poderia estar trabalhando. Eu não tô com dinheiro pra ficar 10 dias à toa, parada, depois eu vou chegar lá e eu vou ter um monte de coisa pra fazer, e eu vou estar sem dinheiro, eu vou ter perdido 10 dias. Eu quase não aproveitei a meditação. E a minha amiga, que ela é de água, ela super meditou, então até já vou falar desse detalhe. Quem é de terra, Capricórnio, vamos lá, Capricórnio, Touro e Virgem, são os signos que mais têm dificuldade, tá? Claro que tem as exceções, mas são os que mais têm dificuldade. E o que mais tem facilidade é quem é de água, ou seja, Câncer, Escorpião e Peixes. E essa minha amiga, que foi comigo, né, na Vipassana, ela é de água, então assim, ela super meditou, sabe? Ela aproveitou demais o retiro, sentiu bastante coisa, né, no corpo, né? Porque terra também não sente nada. Não quero generalizar, né? Mas assim, de uma maneira geral, falo por mim até, né? Eu tenho muita dificuldade de sentir no corpo, então a minha amiga sentia coisas no útero e tal, trabalhando o útero e tal. E eu assim, né, tô sentindo nada. Então, quem é de água é o que mais tem facilidade. E aí, quem é de ar e de fogo fica ali naquele meio termo. Mas eu vou trazer agora as estratégias para que todos esses elementos aí, né, para que todas as pessoas de qualquer signo consigam meditar bem. Porque, só recapitulando, né, eu disse que a meditação não é a única técnica para você poder se conectar espiritualmente. Existem muitas outras ferramentas, outras atividades. Mas sim, a meditação ela é importante, sim, tem a sua importância, muita gente quer meditar. E aí eu vou trazer essas estratégias agora, para todos os signos aqui, né? Eu vou trazer para cada um, para você meditar, né? Caso você queira meditar. Então vamos lá. Para quem é de terra, qual que é a estratégia? Ó? Então, quem é de Touro, Virgem, Capricórnio, você precisa, e eu também, né, no caso, de uma meditação mais prática, mais estruturada e mais corporal. E o que acontece? O Capricórnio também, Virgem e Touro, nós, por sermos de terra, a gente tem muita disciplina, então se é para fazer alguma coisa, a gente costuma fazer. Então é esse lado aí que me faz meditar. Nem sempre eu medito 1 hora, tipo, é coisa assim, às vezes 5 minutos. Mas quando a gente se propõe a algo, a gente faz. Então, atenção aí, Touro, Virgem, Capricórnio, se a gente colocar como intenção, né, e entender ali por que é importante, a gente vai ter a constância, porque nós somos muito responsáveis, né, da ação, né, muito terra, né, terra é concretude, então a gente quer as coisas ali, né, quer certinho. Então, como é que é a meditação para esses signos? Funciona bem. Meditação guiada com passos claros, ou seja, aquela estrutura. Se você colocar uma meditação guiada aí do YouTube, né, de alguma plataforma,
vai ajudar na meditação. Também fazer o foco na respiração física, porque traz um pouco dessa concretude, né? O físico, eu estou prestando atenção no nariz. Então, trazer para algo de concreto, aí facilita, né, um pouco mais essa concentração e ficar ali, né, o tempo que você estabelecer. Fazer o escaneamento no corpo. Esse é, inclusive, a meditação Vipassana, né? A meditação Vipassana, o elemento principal dela é o escaneamento no corpo. É claro que tem aprendizados todo por trás, lindo os aprendizados dessa meditação. Uma outra hora eu falo mais sobre essa meditação. Mas é o elemento fundamental do Vipassana, que é o escaneamento no corpo. Então você vai passando esse escaneamento, né? Fecha os olhos e tal, desde o topo da cabeça, prestando atenção em cada parte do corpo, tipo maçã do rosto, aqui bochecha, interno da boca, língua, dentes, cada partezinha mesmo, tá? Então esse escaneamento do corpo. Colocar um tempo definido na meditação, de alguma forma, então faz um cronômetro ali, né? Colocar uma música, coloca uma música calminha, e aí quando aquela música acabar, você sabe que já deu ali os teus 15 minutos, 20 minutos, porque aí você estabelecendo esse tempo, você não fica ali, né, se cobrando de que você deveria estar indo no supermercado. Não, vou ficar aqui 15 minutos meditando, então já estabelece e sabe que quando a música acabar, vai ter acabado aquele seu tempo. E as técnicas também de enraizamento, para quem é de Capricórnio, Touro e Virgem. Enraizamento é o quê? É você colocar os pés no chão, né? Então você medita na cadeira, e aí você coloca os pés no chão, a planta dos pés. Por isso que na posição de flor de lótus não dá, né? Porque a não ser que você enraize o seu chakra base, né? Mas você pode fazer sentado, com os pés no chão, e aí você vai visualizar as raízes saindo dos pés e adentrando na terra, te enraizando mesmo, né? E aí traz mais essa estrutura, uma certa segurança ali, tipo, te deixa ali parada, né? Te deixa ali naquela situação. Então você se enraiza. Então tudo que para o terra é concreto, mais tangível, né? O nariz, a respiração, o corpo, o scan do corpo é mais tangível, é mais corporal, facilita na meditação. Vamos aqui para um outro agora. Quem é de fogo? O que são os elementos fogo? Áries, Leão e Sagitário. O que favorece, né? Quais são as práticas para meditar para quem tem esses signos? Meditações em movimento, caminhada, né? Você pode ter um tipo de meditação numa caminhada. Não é a meditação ali, né, tradicional, como eu disse, né, aquela meditação formal, mas é um tipo de meditação em movimento. Você pode até mesmo talvez dançar, né? Aquela música calminha e só você, né, naquele ambiente ali, ó. Você pode até fechar os olhos, né, e ficar movimentando o corpo, a caminhada também, né, sozinho, né, claro, não vai caminhar com a galera, mas coisas que estão em movimento, mas são movimentos que vão te trazer uma presença, que vai, tipo, acalmar a tua alma, teu espírito. Isso funciona bem. A respiração aqui, você pode fazer técnicas de respiração um pouco mais ativa, tá? Às vezes fazer uma respiração mais... A respiração do Capricórnio, ela pode ser, né, aquela mais calma, prestando atenção no ar entrando e saindo. Capricórnio, que eu digo, né, signos de terra. E aqui para os signos de fogo, a respiração um pouco mais ativa, pode ser aquela da boca, ó. Essa respiração também é super, super boa, sabe? Existe, né, uma técnica de respiração mesmo, é uma terapia mesmo, né, de respiração, que eu até esqueci o nome. Uma técnica muito, muito legal. Eu já fiz. Gente, como que eu esqueci o nome? Depois vou lembrar e trago para vocês em outro momento. Aqui também, para quem é de Áries, Leão, Sagitário, mantras. Meditar com mantras também, né, traz essa ardência, né, esse fogo, né, porque o mantra, quando você repete ele muito, né, ele traz a chama, né, ele acende assim em você. E aí você escolhe o mantra que você mais gostar, pode ser mantras mesmo indianos, enfim, né, e aí você pode escolher, né, pede ajuda aí pro amigo YouTube e outros meios de buscas, para você encontrar mantras, e aí você vai sentir qual que você gosta mais, né? Porque é muito individual. Tem mantras
né, que falam de diversas coisas, e aí você escolhe o seu mantra. Ou então meditações mais curtinhas. Também para quem é de fogo, a meditação mais curta vai ter mais sucesso na meditação, tá? Porque o fogo, ele vai se conectar por ação, por entusiasmo, por isso que uma música, uma dança, a respiração, o movimento, tudo isso deixa quem é de fogo mais entusiasmado, tá? Ok, então vamos agora para o próximo elemento, elementos de ar. Quem é de ar são os signos de Gêmeos, Libra e Aquário. O que esses signos aí podem fazer para favorecer a meditação? Aqui cabe visualizações, e aí você pode visualizar tanto de olhos fechados, aí você vai visualizando algo, né? Imagina aí teus sonhos, né? Vai visualizando você em algum lugar, realizando aquele sonho. Ou também cabe aqui você colocar numa TV algo ali calmo. Eu gosto bastante do fundo do mar. E aí você coloca só aquele sonzinho da água, os peixinhos ali nadando. Ali você se perde naquilo. E aí o que acontece? O teu lado racional, ele adormece e aí você descansa a tua mente, né? E aí pode vir ideias e insights. Para quem é de ar também vale meditações guiadas, tá? Tem bastante utilidade tudo aquilo que é guiado, passo a passo, né? Aqui também vale respirações conscientes. Então aqui prestar atenção na respiração, não precisa sentir, né, o ar nas narinas mesmo, sentir o nariz fisicamente nesse caso. É só fazer a respiração consciente, ó, no processo completo. Entrando, vindo aqui, né, lá para a barriga, voltando, fazer essa respiração consciente também ajuda. E algumas técnicas mais criativas que vão trabalhar um pouco mais o seu entendimento. Aqui cabe meditações guiadas também, mas com um pouco mais de criatividade, sabe? Não aquela meditação assim tão calminha, daqueles barulhinhos, mas uma meditação mais criativa. Porque quem é de fogo gosta de instruções. Então, a meditação que tem ali uma estrutura, que tem tipo um ensinamento, pode ser uma meditação que no início ela traga ali algum ensinamento, sabe? Traz alguma mensagem bonita, alguma mensagem de elevação, e depois tem alguma meditação, né, com o passo a passo, tudo que compõe ali o conhecimento, né, o entendimento do que está acontecendo ali, né, ou do que vai acontecer, faz com que quem é de ar medite melhor. E por fim, agora vamos trazer de água. Quais são as estratégias para quem é de água? Câncer, Escorpião e Peixes. Aqui, água, né, é o que mais tem facilidade da meditação mesmo, então o silêncio total aqui funciona muito bem para quem é de água. Ficar, né, sozinho, bem introspectivo, aqui vai conseguir se investigar, né, investigar aí o interior muito bem. As práticas um pouco mais místicas aqui vão cair muito bem, sabe? Meditações até mesmo, né, mais profundas, com sons mais profundos, né? Aquele som, porque o som ele ajuda muito na meditação. O som parece que ele te leva lá para um lugar, parece que, nossa, ele te puxa lá para um lugar, né? Parece que você está fazendo uma viagem astral. Então a viagem astral aqui para quem é de água, né, vai funcionar bem. Eu não sou especialista em viagem astral, então não vou entrar nessa seara, mas tudo aquilo que é muito profundo, que é bem místico mesmo, que vai bem lá, né? Parece que te leva para longe, aquela música que adentra lá nas tuas entranhas e te desconecta da terra. Isso é para quem é de água, tá? Câncer, Escorpião e Peixes. Então todas as meditações bem profundas. Aqui não necessariamente precisa ser guiada, porque quem é de água se conecta com muita facilidade. E então tudo que conecta lá com o inconsciente, né, que vai lá nas profundezas, quem é de água se dá bem. Então a água, né, vai acessar esses estados internos, né, essa conexão interior com muita facilidade. É o signo que menos precisa de estratégias e técnicas, porque já consegue meditar muito bem. Mas às vezes, né, para quem é iniciante, é bom saber dessas estratégias, né, para poder começar e fazer disso um hábito. Você gostou desse conteúdo? Se sim, deixa um joinha aqui para eu saber, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos conteúdos
Gratidão por ter assistido e até logo!